Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula sobre biomoléculas. A terceira aula sobre aminoácidos e proteínas. Agora falando sobre enzimas. Bom, as enzimas são os catalisadores biológicos, né? Elas atuam como em diversas reações. Aliás, a maioria das reações no nosso corpo é catalisada ou acontece na presença de uma enzima. A todo instante, você já parou para pensar quantas reações estão acontecendo em cada uma das células do nosso corpo? Então, para cada uma reação, né, no nosso organismo, pelo menos para a maioria delas, acontecem na presença das enzimas, né? Várias doenças também acontecem devido a problemas de enzimas, né? Deficiência na produção de alguma enzima que resulta numa reação, né? Que não foi realizada de maneira adequada no nosso organismo. Então, assim, esse assunto é extremamente importante, viu, pessoal? E elas aceleram essas reações, né? Elas fazem com que as reações ocorram mais rapidamente. E são bastante específicas para determinados substratos. Ou seja, cada reação química é uma enzima diferente, né? O bom é que as enzimas, elas não são consumidas. Uma mesma enzima, ela catalisa a mesma reação diversas vezes, né? Então, gente, assim, o que acontece? Na indústria, existem os catalisadores, né? Geralmente são ácidos, bases, como ácido sulfúrico, né? Ácido clorídrico, fosfórico, e bases, como hidróxido de sódio, né? Hoje em dia também muitos metais são usados, né, como catalisadores, e eles têm o mesmo papel, né? De aumentar a velocidade da reação e não ser consumido. Então, uma pequena quantidade de catalisador pode gerar uma grande quantidade de produto, né? Geralmente na indústria, 1%, 0,5% da massa do catalisador em relação à massa do substrato, ok? Mas no nosso organismo, esses catalisadores são as enzimas. E toda enzima, gente, é uma proteína. Então, nós estávamos falando, né, das proteínas. Então, toda enzima é uma proteína, ou seja, é uma sequência de aminoácidos ligados através das ligações peptídicas, né, que nós vimos também nas aulas passadas. Ok, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre a energia, né, gasta nesses processos. Vamos imaginar que nós temos aqui o eixo Y, né, energia. Então, vejam aqui em cor de rosa a quantidade de energia que seria gasta para uma reação na ausência do catalisador, ok? E o que acontece? Enzima mais substrato, depois já formou o produto, olha, está ainda ligado à enzima, depois no final, enzima mais produto. Então, na presença da enzima, né, cria-se um novo caminho para a reação acontecer, e esse novo caminho com menor gasto de energia, ok? Devido às interações, né, que essa enzima vai realizar com o substrato, que são interações de forças intermoleculares, que nós também já estudamos, ok? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui, gente, essa imagem, eu gosto bastante dessa imagem, ela mostra o mecanismo, né, de ação das enzimas. Vamos acompanhar aqui na letra A, tá? O substrato, como se fosse aqui esse, né, vamos imaginar aqui um pedaço de madeira, por exemplo, e quando quebrado, os dois pedaços seriam o produto, tá? Então, nós temos aqui o estado de transição, né, que seria a força ou energia necessária para quebrar essa madeira, né? E aí, os produtos formados. Então, esse gráfico aqui está mostrando, aqui a gente tem substrato, estado de transição aqui em cima, que é onde gasta-se maior quantidade de energia, e abaixo aqui os produtos. Bom, na letra B, nós temos o
a enzima atuando. Mas vamos imaginar que o sítio ativo, que é o local de encaixe do substrato com a enzima, né, ele seja complementar ao substrato. Ou seja, se esse encaixe fosse perfeito, né, o que aconteceria? A energia ia reduzir, né? Essas interações iam estabilizar ainda mais o substrato, ia ser mais difícil ainda, ia gastar mais energia ainda para formar o produto. Então, veja que a enzima com o substrato, a energia ia diminuir, e dessa energia aqui, olha, desse vale de energia até chegar-se, né, a energia necessária para a reação acontecer, ia ser muito maior. Então, não é isso também que acontece. Muita gente fala no modelo de chave-fechadura para as enzimas, né? Que o modelo que o substrato encaixa-se exatamente no sítio ativo. Então, isso não é verdade, viu, gente? Não é verdade. Pelo menos essa maneira de interpretar não está correta, ok? E aí, o que acontece? O substrato, né? Ele na verdade, quando ele penetra no sítio ativo, né? Esse sítio ativo ele é complementar ao estado de transição, né? Então, as interações intermoleculares aqui, vamos imaginar esses em rosa aqui, vermelho, né? Vai acontecer as interações, essa parte vai começar a atrair a superfície do pedaço de madeira aqui, vamos imaginar, né, da molécula que é o substrato. E essas interações, elas são complementares, né, ao estado de transição, ok? Ao estado de transição. E aí, isso faz com que a energia diminua, né, para que aconteça a formação do produto final, ok? Então, essa letra C, né, seria o mecanismo, a interpretação, vamos dizer assim, mais correta, né, para a ação das enzimas. Muito bem, gente. Alguns fatores, né, que afetam na atividade das enzimas. Porque ela tem aquela estrutura tridimensional, aquele sítio ativo, né, onde o substrato penetra. Então, tudo muito, vamos dizer assim, correto, muito certo, na estrutura tridimensional lá certinha. Então, um aumento de temperatura, alteração do pH, pode acontecer uma desnaturação dessa proteína, né? Então, aqui a gente, de forma muitas vezes irreversível. Então, a gente tem aqui um ovo, quando aquece, né? Muda a estrutura tridimensional. Então, visivelmente, nós percebemos modificação. O leite, né? A proteína do leite, quando altera o pH, então, quando fica ácido, por exemplo, quando a gente tem o leite e a produzir, tem até uma receita caseira, né? De produção de... Esqueci, fugiu a palavra. Quando vai produzir requeijão caseiro, né? Colocar 2 colheres de vinagre, então você vai alterar o pH e vai acontecer a precipitação da proteína, e vai separar do soro do leite. Então, é um exemplo né, do dia a dia aí da desnaturação da proteína também, tá? Pela influência do pH. E a desnaturação, gente, ela acontece, né? Então, como eu falei, a proteína tem toda aquela estrutura, né? E aí, essa desnaturação, ela vai como se perder aquela estrutura que ela tinha antes, né? Então, é toda novelada e aqui ela, né, já as interações, né, já se perde as interações entre as cadeias e por isso também que é importante manter a temperatura corporal, né, acima de 40 graus, pode começar a acontecer desnaturação de algumas proteínas no nosso corpo, por isso o controle, né, quando a pessoa está com febre também é tão importante. Ok, pessoal? Bom, esse assunto é muito extenso, né, muita coisa. Como eu disse para vocês, para não dispensar a leitura do livro didático,
tem alguns livros de bioquímica muito, muito bons, né? O Langer, a gente tem aí os livros de química orgânica também, do ensino médio, do terceiro ano, trazem, né? De uma forma assim, mais simplificada também. Os livros de química orgânica do ensino superior também, como Solomons, Paulo Bruce, entre outros, Francis Carey, né? E traz mais para o final do livro a parte das biomoléculas. Então, gente, para todos os níveis aí, né? Para quem está estudando para vestibular, ou está no curso superior, ou está no curso mais específico, já fazendo bioquímica. Como eu já disse aqui, né? As videoaulas são importantes, mas não deixem de ler, né? A interpretação do texto, a leitura, ela enriquece, né? Enriquece o vocabulário, enriquece mesmo o conhecimento. A gente não consegue colocar tudo, né? Às vezes nas videoaulas, então a leitura, né, é extremamente importante. Ok, pessoal? Bom, se você gostou, né, deixe seu like, se inscreva no canal e se tem alguma dúvida, gente, faça o seu comentário, né, pergunte, vou gostar de responder, né, a essas perguntas, tá bom? Vamos interagir. Até a próxima.